Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula de português, né? E hoje nós vamos falar de uns conceitos redacionais, né? Eu vou falar aqui com vocês, nós vamos bater um papo aqui sobre a questão da coerência, que é o sentido que você denota, né? Que você vai colocar dentro do seu texto, né? E esse sentido ele tem que ter toda uma lógica, conhecimento de realidade, de mundo, enfim, tomar cuidado com esses detalhes. Vamos ver alguns exemplos de algumas coisas que podemos fazer na redação e que não é legal fazer na questão de errar a coerência. E depois nós vamos fazer algumas correções aqui, né, tranquilamente, algumas correções de algumas questões de banca, né, sobre a questão da redação, que existem essas questões de redação, que você tem que detectar qual alternativa que está com a reescrita da forma correta. Enfim, nós vamos verificar isso aqui. No final desta aula aqui, pessoal, eu deixo para vocês um texto dissertativo, porque às vezes você pode falar, professor, mas e a tal produção de texto, quando eu vou fazer uma prova e às vezes o concurso pede a produção de texto? Exatamente. Geralmente, a produção de texto, ela é aquele texto dissertativo argumentativo, né? É o texto em que você não pode usar o subjetivismo, ele vai ser um texto objetivo, a organização de parágrafos, né? A introdução, depois os parágrafos 3, 4 ou até 2, vai depender da quantidade de linhas que você tem de desenvolvimento. E depois o último parágrafo, um só também, né? Que vai ser aí a conclusão. E o texto dissertativo argumentativo, você precisa, o nome já diz, argumentativo. Então você precisa argumentar, né? E o que é argumentar, professor? É uma tentativa de persuadir o seu leitor. E o que é persuadir? Persuadir é tentar convencer. Então, quando você faz um texto dissertativo argumentativo, você coloca o seu ponto de vista, mas não com aquela infantilidade, né? Eu acho, eu vejo que é assim, não é nada de primeira pessoa, né? Aí terceira pessoa, do singular, do plural, ou até a primeira do plural. Mas você tem que deixar no seu texto a seguinte marca: o seu leitor vai ler e vai falar, olha, o autor deste texto é a favor de tal coisa ou contra tal coisa, e ele me convenceu com os argumentos, exemplificações e assim, tá? E nós vamos então tentar fazer isso. E também eu já deixo aqui em relação à escola também, né? Representando a escola aqui na parte de português. De repente você queira produzir, né? Nós vamos ter mais aula de redação, mas você queira produzir um texto dissertativo ou argumentativo ou expositivo, não importa, e quiser que eu dê uma olhadinha, faça uma análise, traga aqui para a gente na escola. O pessoal vai me entregar, eu analiso, anoto na sua redação, ou me mande essa redação da forma que você quiser também, tá? E aqui nós vamos ver as técnicas, né? As técnicas redacionais para aquelas questões A, B, C, D e E de redação, mas também, como eu estou dizendo, fica aberta a possibilidade de vocês me enviarem, professora, eu quero que o senhor olhe um texto meu, como que eu estou, eu quero saber se eu estou lendo bem, se eu preciso ler mais, porque existe também, nós vamos ver aqui nas nossas telas, existe também a questão de leitura, né? Conhecimento de mundo. A sua redação vai ficando mais apurada a cada vez que você faz, devido ao seu treino e à sua questão de leitura, né? Que bagagem de leitura você tem, né? Você vai articular o quê? Você vai exemplificar o quê? Você vai fazer uma citação de um cientista, de uma personalidade, como se você não pesquisou, não leu, né? Então, é tudo aquilo. A redação ela acaba revelando o seu grau aí de conhecimento de mundo, o seu grau de leitura, enfim, né? Então vamos tomar cuidado com isso aí. Mas eu vou passar a tela aí para vocês, está aí, ok? Tema da aula, redação, coerência, né? E correção de exercícios. Essa correção é com reescritura, né? Certinho? E vamos verificar então aqui o que eu comento, né?
Então, como estudar? Eu coloquei aqui algumas dicas. Né? Leia bastante, né, gente? Eu acabei de falar isso para vocês. Então, neste meu primeiro contato com vocês sobre a parte de redação, tem que saber disso aqui. Essa dica é clichê, né? Ah, professor, é um clichê, né? Ah, leia bastante, não é só isso. Né? Muita gente acha, né? Então, tudo bem, pode até que seja aí um clichê mesmo, mas, né, você vai ter probabilidade maior de argumentação, de persuasão, devido à sua farta leitura. Então eu digo aqui, ó, mas é necessária, né? Aí leia bastante, virou até clichê, né? Virou assim um jargão. Só que é necessário, sendo jargão ou não, ruim ou não, seja lá o que o aluno ou qualquer pessoa imagine dessa frase, mas é tudo. Há coisas que não há mudanças, né? É isso aí e você precisa ler. Se você ler muito, você consegue realmente articular, fazer um texto de vários outros, reunir comentários seus de vários outros que você já leu. Agora, se você não leu, então a sua redação pode ficar sim definhada. Então eu coloquei aqui, além de aumentar o seu repertório, né, gente, já que é importante incluir a leitura de jornais, revistas, portais online, livros e outros tipos de matérias em sua rotina de estudos, essa prática também te ajudará em diversos aspectos, como, né, vamos colocar aqui, assimilação das regras, então, né, as regras gramaticais, você acaba assimilando, mesmo que falte alguma coisinha ali, mas você acaba assimilando aí. Aumento do seu vocabulário, né, certinho? O vocabulário aumenta um pouquinho. Conhecimento sobre diferentes gêneros textuais, isso é importante. Você vai ler, professor, olha, eu li esse texto, qual é o gênero textual dele? Isso aqui é uma crônica. Não, isso aqui é um texto de gênero textual, notícia. É uma notícia. Isso aqui é uma poesia, né? Esse texto, esse gênero textual aqui, é uma dissertação expositiva, porque ele não vai persuadir você, ele vai expor fatos. Esse já é uma dissertação, o gênero textual aqui já é uma dissertação argumentativa, que é o mais cobrado em concursos públicos, vestibulares também, né? O gênero textual, dissertação argumentativa, em que você vai ter que provar, por A mais B, que você articulou, você está por dentro daquele tema, daquele assunto que foi ali proposto para você, né? Então está aí. Conhecimento sobre diferentes gêneros textuais. Lembrando que eu coloquei ali também te ajudará, como uma linguagem popular, né? Certo? E também o ajudará, ou se for mulher, a ajudará, coloquei o te. Mas é uma linguagem popular. É claro que vocês estão vendo que o leia está dando ordem no você, então eu não coloquei ali naquela gramática cética, né? Tudo bem? Estímulo da criatividade, dentre outros. Olha só, é para isso que serve a sua leitura. Gente, e assim, olha, se uma pessoa chegar para mim e disser, professor, eu nunca vou fazer uma redação, eu não quero, eu não preciso. Que ótimo, né? Que bom, né? Eu não preciso. E o que o senhor indica? Eu posso ficar sem ler nada? Eu falo não. Né? Mesmo que você nunca pense em fazer uma redação, nem por conta própria, nem para concurso, nada, para nada, leia, porque não há outra saída, porque você vai ficar alienado, né? Ficar aí meio divagando aí no espaço. Então, e hoje com toda essa tecnologia, né? Então as notícias são assim. Acabou de acontecer lá no Japão, Austrália, mas está acontecendo lá. Você já está vendo aqui. Então, é preciso ler. Porque você não vai fazer uma redação, mas você vai estar numa roda de amigos, família, ou seja, você tem que se enquadrar. O ser humano é sociável, né? Você vai falar o quê? Então você tem que estar sabendo, tendo conhecimento de mundo, para não cometer, aliás, a tal da incoerência textual, né? Tem que manter a coerência aí de vida também. 2, conheça os principais erros gramaticais e não caia neles, né? Muitos erros gramaticais podem acabar passando despercebidos na produção de um texto, mas alguns deles costumam ser bem comuns. Então é importante que você os conheça e tenha atenção para cometê-los, né? Em suas
para não cometê-los em sua redação. Então, cuidado com o item 2 aí, mas é bem tranquilo, né? Memorize referenciais teóricos. É muito importante que você grave 1 ou 2 referenciais teóricos para cada eixo temático, né? Como problemas sociais, política, saúde, meio ambiente, etc. Então, vai pegar uma redação para fazer, eles vão dar um tema amplo, não vai querer falar de tudo. Puxe uma linha, lá, né? Puxe um eixo daquilo ali para você falar. Você vai querer falar tudo, você não vai falar nada e a sua redação vai ficar uma coisa horrorosa. Então, né? A violência, né? Sobre violência. Então, puxe uma violência, né? Violência infantil, violência doméstica, violência contra a mulher, né? Ou até, né, a violência traduzida na questão de preconceito, discriminação, algum tipo de discriminação. Então, puxe um eixo. Vai ficar uma redação limpa, decente, e dentro daquilo ali. Não vai querer falar de tudo que você não vai conseguir, né? A redação ela é restrita, com linhas, né? Ela tem limites, então precisa tomar cuidado com isso. Esses referenciais são importantes para você fundamentar a sua argumentação sobre diversos temas dentro de um eixo temático, né? Treine muito, né? Muita gente também acha um clichê isso aqui, sendo ou não, não há outra saída, né? Um item importante para você saber como estudar redação: não adianta nada colocar todas as outras dicas em prática se você não separar um tempo em sua rotina para praticar. O ideal é que você faça pelo menos 2 redações por semana. Olha, gente, nós temos que adotar este costume, né? Muita gente fala, mas o senhor fala porque o senhor é professor. Tá? Tudo bem, eu escrevo o tempo todo, fico, né? É pelo WhatsApp, é no Facebook, é no físico, no papel. Sim, eu escrevo. Como todos nós, mas nós precisamos fazer isso. E vocês que visam a concurso público, né? De repente um concurso público assim, de mais ênfase e no valor, né, mais aguçante, todo mundo tem seu direito de ter a sua ascensão. Aí pede uma produção de texto. Puxa, eu não treinei. Você poderia ter feito então 2, não? Pelo menos 1 na semana, né? Lê um texto ali, um editorial do jornal. Espera aí, eu vou fazer para mim mesmo. Pega a caneta lá. Eu vou fazer para mim mesmo, tá, nem que ninguém leia. Eu vou fazer para mim mesmo um texto sobre esse editorial, sobre esse assunto aqui, né? Gente, é desta forma, tá? É desta forma. Tudo é assim. O pessoal de concurso público, o pessoal de vestibular, eu estou dentro das duas áreas, eu estou vendo isso. Então, as pessoas que vão escrever bem são essas pessoas que treinaram. Então, treino é tudo. Olha que eu coloquei aí para vocês então, né? Pelo menos 2. Exemplo, pense na seguinte proposta de redação: as dificuldades do acolhimento de refugiados. Nesse caso, o estudante precisa falar realmente sobre as dificuldades desse acolhimento. Porém, muitos podem cair no erro de falar sobre acolhimento em geral, sem citar os desafios por conta de uma dificuldade de interpretar o que foi proposto. Tá vendo? Você querer cair numa situação ampla, né? E você não precisa. Fale, como eu disse, puxe um eixo, uma rédea ali e fale dela, né? É aí que entra a importância de ter contato com diferentes propostas, praticar a interpretação de cada uma e a realização do texto, ok? Bacana? Agora eu tenho para vocês a coerência textual. Nós vamos falar um pouquinho da coerência, depois nós vamos verificar os nossos exercícios. Vamos ver. Certinho? Vamos lá. A construção textual deve ser a construção de um todo compreensível aos olhos do leitor, né? A coerência textual é um instrumento que o autor vai usar para conseguir encaixar as peças do texto e dar um sentido completo a ele. É o que eu disse para vocês. A coerência, gente, textual, ela pode estar falha na sua redação em várias modalidades, né? Mau uso de um conectivo, às vezes você erra a coesão e acaba caindo no erro da coerência textual.
Como eu acabei de dizer, conhecimento de mundo, né? A frase, o parágrafo fica distorcido em relação ao anterior ou à frase anterior. Então há muitas formas, infelizmente, de errarmos a coerência textual, viu? Cada palavra tem o seu sentido individual. Quando elas se relacionam, elas montam um outro sentido. O mesmo raciocínio vale para as frases, os parágrafos e até os textos. Então, terminou o texto, leia. Será que o meu terceiro parágrafo ele está condizente com o segundo? Eu contra-argumentei ou eu mudei para outro rumo? E o que eu estou fazendo com o meu texto, né? Então, tem que pensar nisso aí, né? Certinho? Caso essas relações não sejam feitas de maneira correta, obtemos uma mensagem, um conteúdo semântico compreensível, né? O texto é escrito com uma intencionalidade de modo que ele tem repercussão sobre o leitor, muitas vezes proposital, lógico, né? Em uma redação, para que a coerência ocorra, as ideias devem se completar, né? Então, precisa tomar cuidado, é uma lógica, gente, né? Lógica você não encontra só na matemática, não. Você encontra numa língua também, inclusive em produção de texto. Uma deve ser a continuação da outra. Caso não ocorra uma concatenação, ou seja, né, uma corroboração de ideias entre as frases, elas acabarão por se contradizerem ou por se quebrarem uma linha de raciocínio. Quando isso acontece, dizemos que houve uma queda de coerência textual. A coerência é um resultado de não contradição entre as partes do texto e do texto com relação ao mundo. Ela é também auxiliada pela coesão, a coerência é auxiliada pela coesão. Por isso que eu comentei. De repente você comete um erro de coesão textual. Nós já dei aula para vocês aqui de coesão. Coesão textual é quando você usa, por exemplo, um conectivo ou um pronome totalmente desconexo, e isso leva a uma interpretação absurda. Então, o erro ali do conectivo é você detectar erro de coesão textual. A interpretação absurda que este conectivo, que esta coesão fez, leva a uma interpretação de coerência textual. Bom, no caso aí de incoerência, né? Então, essa interpretação, se eu olhar falando, mas isso aqui é fora da realidade. Isto aqui que ele escreveu não tem realidade de mundo. Isso aqui realmente está desconexo. Então você está detectando uma incoerência textual. Ela é mais ampla, ela abrange todo o sentido, toda a sua intenção de texto, tá? Então está aí a questão da coerência. Então elas acabarão por se contradizerem ou por quebrarem uma linha de raciocínio. Quanto a isso, né? Quando isso, acontece, dizemos que houve uma quebra de coerência textual. A coerência é o resultado da não contradição, né, entre as partes do texto e do texto com relação ao mundo. Ela é também auxiliada pela coesão textual, isto é, as preposições, né, etc. Tá? Vejamos alguns exemplos de falta de coerência textual. Vamos ver uns casos aqui, legalzinho, como que funciona? No verão passado, quando estivemos na capital do Ceará, Fortaleza, não pudemos aproveitar a praia, pois o frio era tanto que chegou a nevar, né? Então, assim, de duas uma, ou a pessoa é muito mentirosa, né? Nevar em Fortaleza, região, né? Região norte, nordeste do país, imagina, não é, né? Não há como. Então, ou a pessoa, como eu disse, é muito mentirosa, ou realmente ela aí cometeu, tá na cara, né? Independente de ser mentira ou não, ou a ironia que ela quis fazer, mas ela cometeu um erro de coerência textual. Falta de conhecimento de mundo, né? E, sei lá, talvez raro até uma geada, algum frio ali fenomenal para aquele momento, por ser região já da parte norte, nordeste do país, vamos dizer assim, você sabe que nós não temos frio ali. Então é a falta de conhecimento de mundo. Nevar nesta região não condiz com a realidade, com o que é fato, né, de conhecimento de mundo, né?
estão derrubando muitas árvores e por isso a floresta consegue sobreviver. Aqui a pessoa, além de usar o E, né, vamos até colocar aqui, ó, além da pessoa usar o E aditivo, usou também o por isso conclusivo. Então, o que aconteceu aqui? Cometemos nesta redação um erro de coesão textual e a coesão textual levou a uma interpretação absurda, né? Ou seja, a coerência textual não ficou legal aí na redação. Como se estão derrubando muitas árvores, portanto, por isso, a floresta consegue sobreviver. Não pode. Então, de duas, uma. Estão derrubando muitas árvores, porém, no entanto, a floresta consegue sobreviver. Ou cessaram, pararam de derrubar árvores. Por isso, a floresta consegue sobreviver. Ok? Preciso tomar cuidado, porque aqui a coesão, o erro de coesão textual, o mau uso dos conectivos, levou a uma interpretação, que é aonde eu quero chegar, que é a coerência, levou a uma incoerência textual, ou seja, incoerência aí absurda, né? Vamos lá. Podemos notar claramente que a falta de recursos para a escola pública é um problema no país. O governo prometeu e cumpriu, né? Olha só, olha o tópico frasal desta redação. Podemos notar claramente que a falta de recursos para a escola pública é um problema no país. Ele começou com um tópico frasal tão bonito, prometeu tanto até o ponto final, né? Puxa, vai ser uma redação linda, né? Porque o tópico frasal dele, o início da introdução dele foi legal. Mas olha o que ele faz na sequência. Ele muda de rumo, ele comete um erro de incoerência terrível. O governo prometeu e cumpriu, né? Certinho? Então seria o governo prometeu, porém não cumpriu, ainda continua. Trouxe várias melhorias na educação e fez com que os alunos que estavam fora da escola voltassem a frequentá-la. Isso trouxe várias melhoras para o país. Aí acabou com tudo, não há nada aí está conexo, né? Ou seja, a coerência textual aí está totalmente longe daí, tá? Infelizmente, não deu certo. A falta de coerência em um texto é facilmente detectada por um falante da língua, mas não é tão simples notá-la quando é você quem escreve. Então, por isso tem que tomar cuidado, né? Professor, é legal ler 3, 4, vezes o que você quiser, o que você fez. Eu, por exemplo, experiência própria. Eu leio, depois que eu termino, leio, já mudo um monte de coisa, leio novamente, não, isso aqui não está legal. Mudo de novo, largo lá, vou dormir, saio, não sei, volto, vou ler, mudo novamente. Até quando eu faço, quando eu produzo questões, né? Questões aí, de forma geral, na área de português. Né? Eu volto, peraí, isso aqui não está legal. Eu vou mudando. É assim, porque eu posso dizer para vocês, né? Vocês pegam provas lá, as questões ali, é uma coisa, é mais difícil do que produzir um texto, viu? Mesmo sendo professor. É uma coisa minuciosa, é ali, porque não pode haver erros, né? Como que você está fazendo, como que você quer o seu enunciado redacional. Você quer que as questões A, B, C, D e E deem continuidade para esse enunciado? Ou não, lá são 2 pontos, ou você só deu o enunciado ponto final e agora você vai colocar alternativas. Então é muito minucioso. Então, assim também na redação, né? Tem que tomar muito cuidado, porque você vai ler, dali a pouco você percebe na segunda, terceira vez, puxa, realmente eu errei aqui, já ia me escapando deste erro, né? A coerência é a correspondência entre as ideias do texto de forma lógica. Quando o entendimento de determinado texto é comprometido, imediatamente alguém pode afirmar que ele está incoerente, né? Na maioria das vezes, esta pessoa está certa, né, ao fazer essa afirmação. Mas não podemos achar que as dificuldades de organização das ideias se resumem à coerência ou à coesão.
É certo que elas facilitam bastante esse processo, mas não são suficientes para resolver todos os problemas de uma redação, né? De uma produção de texto, né? A sua coerência está legal, a sua coesão está legal, mas você não fugiu ao tema? Você não errou demais a ortografia, colocação pronominal, concordância, que são tópicos relevantes na revisão e na correção de uma redação, né? Então, precisamos tomar cuidado com isso. O que nos resta é nos atualizarmos constantemente para podermos ter um maior domínio do processo de produção textual. Tá, pessoal? Eu comentei com vocês aqui, vou até trazer aqui vocês para mim. Eu comentei com vocês aqui a importância da nossa coerência textual. Vou pegar aqui o meu apagador, né? Então, a coerência textual, se vocês disserem, professor, eu posso chamar coerência textual de o sentido lógico? Sim, né? Da redação, olha lá. Então, o que é a coerência? Não, é o sentido, vamos colocar assim, né? A coerência, ela vai ser o sentido, claro, né? O sentido lógico, né? Aquilo que realmente é sentido, né? O sentido lógico do texto, certo? Tá? Então, o seu texto, ele que tem que ter ali as ideias colocadas, a introdução, né? Geralmente é um parágrafo só, a introdução já tem que trazer um tópico frasal, uma afirmativa sua, depois você vai desenvolver a quantidade que você quiser de parágrafo, né? O desenvolvimento, ele é o recheio, né? Então você pode fazer 4 parágrafos, eu não sei o tamanho, né? A quantidade de linhas que você queira na sua redação, ou 2 parágrafos, né? Não é legal fazer um parágrafo, você vai usar para introdução, né? Geralmente a gente faz isso aqui, ó, um parágrafo, isso aqui é para introdução. Você vai colocar aqui o que você realmente vai prometer responder aqui no desenvolvimento. Ó. No desenvolvimento, pessoal, eu costumo colocar aqui, ó, de 3 a 4, né? Parágrafos, que é mais ou menos o que você vai ter com uma redação aí, aproximando aí das suas 33, de forma geral, 33, 35 linhas, vamos dizer assim, né? E depois você vai ter um parágrafo que vai ser para conclusão, né? Certinho? Lembrando que a conclusão, ela vai lá e retoma a introdução, então tem que haver aqui uma lógica, e aqui dentro você continuar com a ideia, tá? E aí, pessoal, tudo que você colocar aqui, tanto na introdução, no desenvolvimento, na conclusão, tudo isso aqui está sendo verificado pela coerência, né? Pela coerência textual. Você está condizente com o detalhe aqui, como aqui também os assuntos que você está colocando, ok? Então é isso que vocês têm que tomar aí o cuidado maior. Eu vou passar então aqui para vocês, olha só. Eu tenho aí com vocês então a primeira questão, né? Nós vamos dar uma olhadinha aí nesta questão. Depois no finalzinho, como eu comentei, eu deixo uma redação, mas é uma redação bem básica. Parece que ela tem 2, aqui, né? Ela não chega a ter nem 3. Ela tem 2 parágrafos de desenvolvimento, né? Mas ela está assim, bem simplesinha, bem tranquila. Muita gente fala, professor, é legal colocar palavras difíceis se eu tiver que produzir um texto? Nada disso. Se vocês me perguntarem qual é a ética, qual é o código de ética de um texto dissertativo argumentativo, é que todo mundo leia e entenda. Então as pessoas confundem usar a língua padrão com um vernáculo difícil, tá? Não é isso. Você vai usar a linguagem mais simples possível, mas dentro do que é padrão, né? Nada de ficar aí colocando gírias e erros grotescos de português, como também nada de erudição, né? Certinho? Então vamos olhar esta questão já aqui, pessoal. Olha, a correção e reescrita de textos, né?
o aquecimento global tem provocado o degelo, certinho? Os sinais do degelo estão registrados em fotos e as fotos mostram lagos recém-formados pela água derretida das geleiras. Gente, não está marcado ali em cima, mas a FCC que produziu essa questão, e é uma questão puramente de redação, porque ela diz o seguinte: as informações acima, estão reproduzidas em um único período, sem repetições desnecessárias, com lógica é ser o quê, gente? Olha lá, com coerência, né? Ou seja, com coerência, com clareza e correção em. Então, gramática, objetivo, que é a clareza, e a coerência textual, que é a lógica, né? Olha lá, eu marquei para vocês, ó, o sentido lógico do texto. Aí é a coerência textual. Bom, aí o que vai acontecer? Olha só lá em cima, ó, ele dá uma causa, o aquecimento global tem provocado o degelo, né? Aquecimento global, e a consequência foi o degelo. Os sinais do degelo estão registrados em foto. Existe aí uma coesão sequencial, uma sequência, e ele continua. As fotos mostram lagos recém-formados pela água derretida. E olha só que legalzinho que está aí para nós, né? Vamos já verificar aqui. O aquecimento global tem provocado degelo, cujos sinais, olha o bom uso do pronome relativo cujo, que tem ideia de posse. Cujos sinais, ou seja, os sinais do degelo, cujos sinais estão registrados em fotos que mostram, olha o pronome relativo, as quais mostram, né? Ou seja, as fotos mostram lagos recém-formados pela água derretida das geleiras. Então, ou seja, na realidade, a FCC, se traduzindo esta questão por uma questão dissertativa, seria, né, produza um texto coerente, claro e mantendo a correção gramatical com as 3 informações dadas acima, com as 3 frases. Você teria que fazer uma beleza dessa que está aí no item A, né? E a redação é isso, este treino que tem que acontecer, né? Então, quem olha e detecta, olha esta redação, está legal, o pronome relativo, né? O pronome relativo cujo, depois o que poderia ser também aí as quais. Ou seja, você vê que a pessoa já acaba tendo domínio de tudo, ela já tem um bom domínio de gramática, ela é óbvia na questão da clareza e ela tem um conhecimento de coerência textual. O que você espera de um candidato desse? Ele vai se dar bem lá nas questões de gramática e ele vai se dar bem até numa produção de texto, ele sabe juntar as peças, né? Olha o item B. O degelo provocado devido ao, né? Olha um errinho aí. Uma coisa, quando você usa o devido como ideia de causa, é devido a quê, né? Então vamos usar que temos um erro aí. Devido ao aquecimento global, aí ficou pior, né? Usou onde. O onde retoma aquecimento global, que não é espaço físico, né? Onde os sinais, eu não vou nem corrigir, que a correção já está no item A, né? Estão registrados em fotos, mostrando lagos recém-formados pela água derretida das geleiras. Então aí a redação, a produção de texto ficou bem definhada aí, né? Onde na hora errada, devido ao quê, devido a quê, né? Com o aquecimento global provocando degelo, nos quais estão, né? Nos quais, né? Pelo menos tem que ser no qual, né? No degelo. No degelo estão os sinais desse derretimento registrados em fotos dos lagos recém-formados pela água. Imagina, né? Dá a impressão que os lagos que tiraram fotos, fotos dos lagos, os lagos tiraram as fotos ou tiraram fotos dele? Então a forma está muito ambígua aí no item C. A redação reprovada aí para nós, né? Os sinais do degelo estão registrados em fotos que, por causa do aquecimento global que as derrete, nossa, aí vem, por causa do quê? E aí? Mostrando lagos recém-formados. Aqui há um erro até de semântica. Foge das 3 propostas dadas lá em cima, né? Além do mau uso aí das palavras, o encaixe delas.
As fotos as quais mostram lagos recém-formados pela água derretida das geleiras, em razão do aquecimento global que vem provocando degelo, os sinais estão registrados nelas. E aí, gente, e as fotos, né? O que aconteceram com as fotos no item E? Gente, nós fazemos isso que está no item E demais. Olha, eu vou ler de novo, que é de dar risada até, né? Infelizmente. Olha, as fotos, tá, guarde isso, as fotos. Aí colocou, as quais, né? Então, as fotos o quê? Eu coloquei, o que as fotos fazem? As quais mostram lagos recém-formados pela água derretida das geleiras, em razão do aquecimento global, que vem provocando degelo, horrível. Os sinais estão registrados nelas. Tá, tudo bem. E cadê? O que as fotos fizeram, né? Não pode cometer um erro desse de coerência textual horroroso que está no item E. Olha como que se aprende a montar uma redação com uma única questão, pessoal. Olha o que se vê de absurdo aí nas outras 4 errôneas, né? Então precisa ver o que o professor autor da questão fez. Ele já coloca porque isso acontece e a gente lê e acha que está tudo bem e vai. Enfim, alternativa A, aí na questão 1, bonitinha para nós, ficou legalzinha aí, viu, gente? Vamos lá. Vamos colocar aqui, né? A 2, vamos saber aqui da 2, né? A FCC também, o TRT, né? Esse concurso público TRT, ele pede questões de redação, questões de coerência, de clareza e também com gramática, enfim, claro, né? A parte interpretativa. E tome cuidado também com os concursos que pedem aí as produções de texto. A substituição do segmento grifado, né, por um pronome, né, com os necessários ajustes, a substituição foi realizada corretamente em. Então vamos lá. Influenciam comportamentos e crenças. É claro aqui, perdão, que nós não grifamos, mas aqui é claro, comportamentos e crenças. Pelo que foi colocado lá, você vê que o que era para estar grifado seria comportamentos e crenças, né? Gente, quem influencia o quê? Alguma coisa, não pode ser trocado por lhes, né? Então tem que ser trocado aí por os, porque é comportamentos masculino. Então influenciam comportamentos e crenças, influenciam-nos, né? A correção aí, né? Vamos até, eu vou deixar aqui na lousa para vocês, só para vocês terem a noção. Olha lá, né? Então seria isso aqui, né? Ó. Olha lá. Influenciam-nos. Né? Naquele nos está. Olha lá, está o termo comportamentos e crenças. Ganhou aqui o N, porque aqui termina em nasal. E o verbo aqui, ele é um verbo transitivo direto, né? Aqui é o objeto direto. Então, nada de colocar lhes aí, né? É uma questão gramatical e não podemos errar isso lá dentro de um texto, né? Moldaram o pensamento e as ações das civilizações antigas e das nações modernas, né? Então, moldaram o quê? O pensamento e as ações. Pensamento é masculino, ações feminino. Então, seria os, como está. Mas esqueceram aí o N, né? Então, ficaria aqui, né? Também, olha lá, moldaram nos, né? Cometeu aí um erro também, né? Alteram crenças e comportamentos humanos. Ótimo! Alteram nos, né? Que bacaninha. Vamos colocar aqui, ó. Olha lá. Alteram nos, né? Olha lá, trocou por os, ganhou o N porque termina em nasal. Como eu corrigi todos os outros aí para vocês, né? Vou até colocar, está aí, é a alternativa correta. Trocar ideias, trocá-las, né, pessoal? Tá? Certinho? Então, trocar ideias. Então, vamos colocar aqui na lousa, trocá-las. Daqui a pouco eu já passo ali para vocês. E eu tenho aqui a última, vamos colocar aqui, ó. Homogeneizar crenças, né? E colocou lhes, homogeneizar também,
Quem homogeneiza o quê? Alguma coisa. Então vamos colocar aqui, né? Homogeneizar, né? E é claro que no caso aí eu tenho crenças, e crença seria elas, né? Então, vamos colocar las, homogeneizá-las, né? Que bacana que ficou ali, só voltando para vocês, né? O verbo é transitivo direto, eu troquei por las. Aqui também, trocar o quê? Troquei por las. A correta ficou aqui para nós, né? Então, todas as estruturas trocadas aí direitinho, né? Precisamos tomar cuidado com essas estruturas aí gramaticais, que isso faz parte de uma, né? De uma fatia lá, de desconto quando você erra insistentemente na sua produção de texto, viu, pessoal? Né? Então tomemos cuidado aí. Vamos ver a questão 3, né? Vamos lá então. Olha, está aí, né, o TRT também, o técnico judiciário também, a área administrativa, e a FCC colocou para nós o seguinte: associado, vamos ver aí, né? Associado à diversão, tropicalista ou pós-tropicalista. No entanto, seu tom de melancolia era patente, tanto nos poemas quanto nos textos em prosa, né? E aí você tem um comentário, lembra que ele colocou lá no entanto. No entanto, é um elemento de coesão que vai advertir, vai dar a ideia oposta do que disse antes. Aí, será que a coerência textual da redação está legal? Vamos olhar, olha, associado à diversão tropicalista ou pós-tropicalista, já que o tropicalismo ele é pura diversão, é alto astral, aí vem. No entanto, quer dizer, porém, seu tom de melancolia era patente, que não condiz com o tropicalismo, tanto nos poemas quanto nos textos em prosa. Tudo bem, ele usou o elemento de coesão, no entanto, ele usou corretamente. Isso dá uma coerência textual correta e não absurda. Agora, o que a banca pediu à FCC? Outra redação para a frase acima, em que se preservam a clareza, pelo amor de Deus, né? A clareza não pode pecar com a coerência e a correção, muito menos com a correção gramatical. Então, ó, seu tom de melancolia era do mesmo modo patente nos poemas, como nos textos em prosa, até aí tudo bem, embora associado à diversão tropicalista ou pós-tropicalista, né? E era associado à diversão tropicalista ou pós-tropicalista, contudo, fosse patente seu tom de melancolia, né? Ora nos poemas, ora nos textos aí em prosa. Conquanto, olha o conquanto aí, conquanto associado à diversão tropicalista ou pós-tropicalista, seu tom de melancolia era patente, não apenas nos poemas, como nos textos aí em prosa, né? Então está aí, bom, pelo menos a redação em si está arrumadinha aí. Vamos dar uma olhadinha na D. Associado à diversão tropicalista ou pós-tropicalista, ainda que seu tom de melancolia fosse patente, não menos nos poemas que nos textos em prosa. Ele usou aí um não menos, né? Todavia, associado à diversão tropicalista ou pós-tropicalista, seu tom de melancolia era patente, sejam nos poemas, sejam nos textos em prosa, né? Lá em cima, no item B, ele usou ora, a conjunção ora, ele colocou o H, né? Então não há ali o H, é ora sem o H, né? Houve um erro aí também. Seu tom de melancolia era do mesmo modo patente nos poemas, como nos textos em prosa, embora ser, né? Seria embora seja, né? Embora fosse, porque está falando no passado, então nós temos um problema aí no embora ser, tá? Aí só peço para vocês fazerem, mas foi um erro mesmo na digitação. Pós-tropicalista aí tem hífen, não está na questão original da banca, viu? Foi mesmo no passar e engolimos aí o hífen na correta. Então, conquanto é embora, né? Conquanto é uma conjunção de concessão, que tem peso de adversativa, igual lá em cima.
Então, conquanto associado à diversão, né, da tendência tropicalista e pós, por favor, considere o IFI pós-tropicalista, aí vem seu tom de melancolia, era patente não apenas nos poemas, como, tá vendo? Não só nos poemas, como nos textos em prosa. Ele apenas trocou o elemento de coesão, de comparação da redação original, que lá em cima colocou tanto quanto, embaixo não apenas, como, né? Então ele fez bonitinho, não há pecado aí, né? Pecado por conta nossa aqui, que engolimos aí o hífen pós-tropicalista que o Novo Acordo não tirou. Mas não é original da prova, que eu sei muito bem que lá está certinho, tá? E então nós tivemos o erro na B, foi mais de gramática, né? Hora nos poemas, hora, imagina, esse hora com H é a hora do relógio, né? Um tempo, aí esse hora é a de alternativa. Hora isso, hora aquilo, né? No item A, seu tom de melancolia ali ficou embora ser associado, não, né? Embora fosse, houve um erro de correlação verbal aí no item A. O item D, associado à diversão tropicalista ou pós-tropicalista, ainda que seu tom de melancolia fosse patente, não menos nos poemas que nos textos em prosa, né? Então ele usou, ainda que seu tom de melancolia fosse, né, patente, não menos, não precisaria dessa expressão, não menos, fosse nos poemas, como também, né, nos textos em prosa, né? Então ele fez aí uma comparação mais aí de inferioridade entre um e o outro, e lá é de igualdade, tanto quanto, como ficou no item C, não apenas como, né? E todavia, associado à diversão tropicalista ou pós-tropicalista, seu tom de melancolia era patente, sejam, né? Não era, né? Fosse, né? Então o tom fosse e não sejam, né? Fosse nos poemas e no singular. Fosse. E também aí, se quisesse usar o seja, teria que ser no singular, mas não como verbo, tá, pessoal? Aí o seja seria como alternativa igual no item B, desde que você tira o H. Poderia ser também. Aqui na redação da E, você tem duas formas de mudar. Seria assim, ó, seja o tom, seja nos poemas, como nos textos em prosa. Ou então deixar seja, seja. Aí o seja, seja, deixa de ser verbo, né? Passa a ser conjunção alternativa. Aí ficaria, seu tom de melancolia era patente, seja nos poemas, seja nos textos em prosa. Também daria certo, porque seria conjunção. Mas está aí, bem minuciosa aí a FCC e a alternativa C, aí bacaninha para nós, né? Muito bem? Olha só, nós temos aqui também a FCC, incapaz de satisfazer plenamente as exigências do mercado, né? O cinema novo deu os seus últimos suspiros em fins da década de 1970, período que marcou o auge das potencialidades comerciais do cinema feito no Brasil, né? Então vamos analisar aí o que pede, né? Uma redação alternativa para a frase acima, em que se mantém a correção, a lógica, né? Lógica, então, na lógica aí, claro, envolvendo a coerência. E em linhas gerais, o sentido original é. Então vamos verificar aqui o que nós temos, né? Olha, como não fosse capaz de satisfazer plenamente as exigências do mercado, o cinema novo acabou no final da década de 1970, período que se destaca as potencialidades comerciais. Aí, né, gente? Olha o que se destaca como voz passiva sintética, colocar uma pontuação entre o sujeito, né? Período, né? E era para ser também período em que, está bem danado aí, né? O nosso item A. Período em que se destacam, sem vírgula, as potencialidades comerciais, olha, outra vírgula horrorosa, do cinema feito no Brasil. Então, nós temos erro de pontuação aí, acabando com a semântica, e o destaque aí é uma voz passiva sintética, precisa ir aí para o plural. O como não fosse capaz,
o como é conjunção de causa. Né? Lá em cima, ele fez uma reduzida, né? Incapaz de satisfazer plenamente as exigências do mercado. Tá vendo? O cinema novo deu seus últimos suspiros, né? Ou seja, o cinema novo morreu na década de 70. Por quê? Porque era incapaz de satisfazer. Então, o como aí está como porquê. E a coerência aí até aí tudo bem. Mas o final foi acabando com tudo. Conquanto não pudesse, aí não, já é errada, mas nós vamos ler inteira. Conquanto não é causa. O item A sobre a conjunção ficou certinho. Agora, claro que há erro ali de pontuação e também de sintaxe. Agora, conquanto é concessiva. É embora. Olha lá, como se você lesse. Embora não pudesse satisfazer plenamente as exigências do mercado, o cinema novo terminou. Olha que incoerência, né? Então, aqui, para ter uma coerência que não ia bater com o que está lá em cima, seria, conquanto não pudesse satisfazer plenamente as exigências do mercado, né? O cinema novo sobreviveu ao final da década de 70. Seria isso, né? Sobreviveu. Então, aí, dando esse conquanto, vamos fazer um comentário? Esse conquanto, ele promove um erro de coesão textual, porque a conjunção não está encaixando, e esse mau uso, esse erro de coesão, reflete, vou até devolver vocês aqui comigo, esse mau uso aí da coesão, esse erro de coesão, reflete na coerência. Como? Embora não conseguia, né? Embora não conseguia sobreviver, e lá na frente depois sobreviveu. Que rolo é esse, né? Então, a incoerência aí está totalmente absurda lá, né? Conquanto não pudesse satisfazer, né? Como? Então não pode ser conquanto, ele tem que ser como vocês estão vendo no item A. Olha lá. Como não pudesse satisfazer ou não podia satisfazer plenamente as exigências do mercado, aí sim, ele terminou no final da década de 70, tá? Período que, aí essa vírgula horrível, né? Nada que essa vírgula entre o que e o marcou. Período que marcou o auge das potencialidades comerciais do cinema feito no Brasil. Então, essa questão aí no item B, pessoal, lá em cima, ó, ela tem um problema de sentido original e ela tem um problema de lógica, de coerência e coesão textual, viu? Vamos ver o item C, o que nós temos aqui em relação ao item C. Como, repetiu o como igual no item A, conjunção de causa, bonitinho até então, né? Como não pôde, olha o pôde aí com o circunflexo, que é no passado. Como não pôde satisfazer, ou seja, porque não pôde satisfazer as exigências do mercado, vírgula obrigatória, porque a oração está deslocada na redação, a oração subordinada, o cinema novo acabou em fins da década de 1970. Período em que, olha pessoal, o que eu corrigi lá no item A, olha lá, período em que, ou no qual, e não período que, período em que as potencialidades comerciais do cinema feito no Brasil atingiram o seu apogeu. Ó, vou voltar ao original lá em cima. Incapaz de satisfazer plenamente as exigências do mercado, o cinema novo deu seus últimos suspiros, ou seja, morreu, acabou, né? Em fins de década de 70, né? Da década de 70. Período que marcou o quê? O auge, olha só, né? O apogeu, o auge das potencialidades comerciais do cinema feito no Brasil, ou seja, trocou por apogeu, então fez uma sinonimia e aí, né, não temos nada a desejar aí no item C, né? Tudo ficou legalzinho aí para nós, né? O cinema novo incapaz de satisfazer plenamente as exigências do mercado, faltou uma vírgula, porque houve uma vírgula no incapaz, havia uma vírgula depois do mercado, já errou aí. Não resistiu e terminou no final de 1970, onde acabou com tudo, esse onde, cuidado com esse onde em produção de texto, né? Que esse onde está fazendo aí, buscando 1970, onde precisa buscar um termo que nele funciona como espaço físico, né? Para quem é meu aluno aqui, já foi meu aluno, já passou por mim em aulas de pronome relativo,
E até também em aulas redacionais, em que aparece muito, eu estou sempre dizendo, não vai me usar o onde para buscar um termo que não funciona para o onde como ideia de espaço físico. 1970 é tempo, e o onde é espaço físico, é lugar. Não deu certo, aí ficou bem feio aí. O cinema feito no Brasil atingiu seu apogeu comercial máximo no final da década de 70, quando não podendo satisfazer plenamente as exigências, olha, quando não podendo satisfazer plenamente as exigências do mercado, terminava o cinema novo. Aí nós tivemos um problema, voltando lá, em linhas gerais, como disse o enunciado, um cinema de sentido original. Ficou bem aí, alterado, aí, bem bagunçado aí, tá? Certinho? Perdão aí que ficou o número da questão, era para ser 5, mas enfim, isso aí é de menos, o que vale a nossa questão aqui. Texto referência. Ele trouxe estabilidade, também é da FCC, Ele trouxe estabilidade e prosperidade a todos, exceto para os 250 mil franceses que não retornaram de suas guerras, embora até mesmo para os parentes deles tivesse trazido a glória. Sem prejuízo para o sentido e a correção, os elementos em destaque na frase acima podem ser substituídos, respectivamente, por... Então, pessoal, o que nós temos lá em cima? Nós temos dois elementos de coesão. Nós temos o exceto, o exceto que dá uma ideia de exclusão, e temos o embora, que dá uma ideia de concessão. Tá? Então, nós já vamos tentar fazer isso aí e ver como que fica. Vamos lá. Vamos olhar lá. Se não, e apesar de, a não ser, olha só, que bacana, o a não ser para os 250 mil, e com quanto, lembrando que com quanto é concessivo igual embora, tá? Já vamos até antecipar aqui, A parte não, a parte é aquilo que está fora, é um substantivo, A expressão. Não obstante bate com embora, a exceção de, bate com o exceto, mas porém não, E a fora não bate aí com o exceto, e contanto que também não, que é condição, Então, contanto você venha, faremos o projeto. Ou seja, se você vier, Então você tem aí a alternativa B aí nesta questão nossa aí. Legalzinho para vocês? Muito bem. Olha, eu vou trazer aqui para vocês então, eu vou fazer um comentário para vocês. Depois eu vou agora nesse momento dar um tempinho para nós, aí para vocês também, é rapidinho. E daqui a pouco eu finalizo com vocês, como eu disse. Eu trouxe aqui, eu vou falar um pouquinho dessa redação, vou até adiantar aqui, aí eu faço uma análise dela, aí eu vou comentar esta estrutura aqui com vocês, aí sim a gente encerra a nossa aula aqui de coerência, nossa aula de redação. E aí, pessoal, eu já vou deixar avisado aqui, até antes de dar esse tempinho para nós todos aqui, vocês também, caso vocês aí, ainda nesse tempo, queiram produzir um texto e enviar para a gente, manda aqui para a escola manda para mim, depois eu comento com vocês, eu vou reiterar isso com vocês nesse segundo momento aqui da nossa aula, viu? Porque a nossa aula de redação, sempre que eu aplico aqui na Legis, além de eu trabalhar a questão de técnicas de redação em questões ABCDE de concurso público, eu também deixo aberta esta possibilidade para que os alunos me enviem produção de texto, viu, gente? Igual vocês estão vendo aí, ó lá, introdução, 2 parágrafos de desenvolvimento e último de conclusão. Então, professor, eu fiz uma redação aqui, bolei uma redação dissertativa argumentativa, eu vou passar para o senhor o tema e vou passar a redação, o senhor dá uma olhadinha? É só me mandar, viu? Então, a nossa aula de redação vai além daqui, Então, terminando até aqui, depois com vocês, esse tempinho que vocês têm aí, que seria até um pouquinho mais além da nossa aula, vocês já aproveitam, fazem uma redação aí e envia pra gente. Eu volto daqui a pouquinho, nós vamos retomar para falar disso aqui, ok? Até mais.
Certinho, então? Já voltamos aqui e tal, deu uma respiradinha aí todo mundo, né? Então, pessoal, só para finalizar aqui com vocês, então, eu tenho aqui, ó, eu trouxe para vocês, vou colocar aqui, vou ficar aqui, ficar aqui no cantinho com vocês. Este é um texto dissertativo argumentativo. Ah, professor, qual seria o outro? O argumentativo expositivo, né? Não vou dizer que não seja solicitado em concurso público, né? Pode ocorrer, mas o argumentativo ele é mais aguçante. Então, olha, o que nós podemos olhar assim, à distância primeiro, né? Sem ler nada ainda. Você está vendo o primeiro parágrafo, né? Aquilo que eu coloquei aquela hora aqui, eu vou colocar aqui mais ou menos para vocês me verem concomitantemente a tela. Então nós temos aí, vamos colocar aqui, ó, o primeiro parágrafo que seria a introdução, né? Nós vamos depois verificar o que o autor fez aí. Depois nós temos o segundo parágrafo, olha lá, e o terceiro parágrafo, né? Nós temos o terceiro ali, ele fez um pouquinho maior, né? E vou colocar aqui ainda o quarto parágrafo, tá vendo? Olha lá, não, já ficou, é o segundo, de tal modo, é o terceiro, né? E a poluição gerada é o quarto. Então, todos eles, vamos abrir uma chavinha aqui, todos eles fazem parte do desenvolvimento. Esse desenvolvimento, professor, mas o que é isso? Isso aqui é uma exploração, vamos dizer assim, né? É uma exploração, né, olha lá, do tema. Professor, onde está o tema? O tema foi colocado lá na introdução. Daqui a pouquinho eu trago a lousinha geral aqui para vocês. Aí, pessoal, nós temos aqui o quinto parágrafo. Vocês podem falar, professor, mas, nossa, ele fez um parágrafo ali com 2 linhas só. Poderia fazer mais. Há uns parágrafos deficientes, há outros, né, mais explorados. Aí vem muito assim daquele assunto, se você tem mais informação sobre ele ou não. Então você vai se safando assim. Em geral, a banca vai olhar a sua questão de se você fugiu ao tema, né, erros abusivos gramaticais, né, erros gramaticais aí de forma abusiva, mas se você fugiu ao tema, se você fugiu à proposta, o texto tem que ser em prosa. O que é texto em prosa? Está aí, ó, não está rimando nada, o final com final, não é inverso. Em prosa é isso aí que está escrito, que você está vendo. Normal, escrevendo em linhas, né? Então, se você fez a modalidade exigida, a estrutura está da forma exigida, pedir o texto argumentativo, você contou uma história, já aí pecou, então aí o peso de desconto já é maior, né? Então, mesmo que talvez ela seja simplesinha, com algumas deficiências em alguns parágrafos, que eu posso até comentar com vocês, alguns casos, mas de uma forma geral você vai ver que é uma redação que propõe, né, propõe o que foi realmente solicitado. É uma proposta que está condizente ao que foi pedido, solicitado, argumentativo e tal, né? Aí o quinto, que é o último aqui, vai ser a conclusão, né? E a conclusão é uma retomada, né? Uma retomada. Você vai corroborar, né? Agora eu vou trazer vocês inteiros aqui comigo, né? Aqui a retomada, ela vai corroborar. O que é corroboração? É confirmação. Ela vai retomar também, né? Claro, porque vocês estão vendo como existe uma lógica, né? O desenvolvimento, ele serve para explorar aquilo lá. Então é aqui que você cita exemplos de coisas que você leu, que você guardou, deu certo, que você pegou aquele tema de algo que você conhece. Puxa, que bom. Então aqui você cita exemplos, você pode colocar citações de personalidades, de cientistas, ou seja, de especialistas da área, pode citar percentuais, desde que sejam tudo isso de forma real, de procedência, né? E aí a retomada também, ó, a retomada do tema. É isso que você tem num texto dissertativo. Você tem a introdução, então é o que, professor? A introdução é o tema, propriamente dito, a afirmação do tema. Você tem o tema, você tem a exploração desse tema, que é aqui que está a persuasão. Persuadir é tentar convencer você.
É aqui que você vai persuadir o seu leitor, exemplificando, você vai tentar convencê-lo de que você tem razão do que escreveu. E aqui você retoma. Se chega aqui, você não retoma, você vai contra, você fala alguma coisa totalmente desconexa de lá, você vai cometer um erro de coerência textual. Se você coloca alguma coisa aqui que é falha em termos de conhecimento de mundo, você está cometendo um erro de coerência textual. É aí que está o nosso grande problema, né? Mas acaba se resumindo nisso aqui. Porque também já virou clichê, já virou jargão, né? Ah, como que é a redação? Introdução, desenvolvimento e conclusão. Sendo já clichê, jargão ou não, não adianta, é isso mesmo. Agora é interessante o que tem, o que a introdução tem dentro dela, né? O que o desenvolvimento tem dentro dele, o que eu faço com o desenvolvimento, o que a conclusão tem dentro dela. Eu só vou aproveitar, pessoal, e vou escrever aqui, olha, por favor, hein, a conclusão, ó, sempre sugestiva e positiva. Não vai dar uma sugestão negativa para o assunto, mesmo que o que você falou aqui seja uma coisa bem desagradável, bem ruim, bem negativo. Aqui, né, vamos dizer aqui, em dito popular. Aqui na conclusão tem que haver uma luz no fim do túnel, né? Puxa, apresentou uma solução. Vocês podem conferir, vocês podem selecionar boas redações, todas matematicamente vão rezar a mesma cartilha, não adianta fugir disso, né? Olha, falou aqui de morte e não sei o que, mas aqui houve uma sugestão, né? Sim, você retoma todo o tema e dando uma sugestão para ele. Lembrando que, em se tratando de texto dissertativo, você vai usar a terceira pessoa do singular ou do plural e também pode ser até a primeira do plural, quando você queira comprometer o seu leitor e com você também, nessa coisa de o nosso planeta, né, a nossa espécie. Sim, isso aí é possível. O que não pode é eu e não sei o que, eu vi, eu acho. Aí você acaba mudando o seu gênero textual, caindo aí numa narração ou até numa crônica. Tome cuidado, não pode pecar com isso. Veja a proposta solicitada, né? O que pediu para você fazer, tudo bem? Enfim, a nossa matéria de redação em concurso público, ela tem duas modalidades. Hoje eu tentei mostrar as duas aqui para vocês. A primeira modalidade são aquelas questões A, B, C, D e E, para você olhar qual redação ficou melhor com os itens que deram, com coerência, com clareza, né? Aí pega a carona, coloca ali alguma coisa sobre gramática também, mas é isso. Então você tem questões técnicas de redação, né? Que isso é muito bom, é um bom treino você pesquisar essas questões. E a própria produção textual, né? Certo? A reescrita, a produção textual propriamente dita, vamos dizer assim, né? Então, são os dois troncos aí que sustentam a matéria de redação para concurso público, porque para vestibulares você tem a redação mesmo só aqui como produção de texto. O resto da área vai ser, você vai ter questões de gramática, né? Questões de interpretação e de literatura, no caso de vestibular, né? Que não é o caso aqui de vocês. Agora, no caso do público para concurso público, você vai ter, né, dependendo da banca, o que ela exigiu, você vai ter questões como estas que nós corrigimos aqui. Questões de redação, com técnica, com coerência, pedindo clareza, mandando você achar de 5 opções qual redação que está melhor com o que deu lá em cima. Uma reescrita, como eu pus aqui, né? A reescrita do trecho tal mantém a gramática, mantém o sentido original em qual alternativa. Então vocês têm isso, além de produção de texto, né? Não vai pensar que não existe
produção de texto em concurso público não, porque existe sim, ok? Muito bem? É dessa forma que você tem esse tipo de coisa no português. Tá? Vamos verificar aqui, eu vou passar para vocês. Eu coloquei exemplos de texto dissertativo. Segue abaixo um exemplo de texto dissertativo argumentativo. Aqui para esta aula, pessoal, eu coloquei um só, embora eu coloquei plural lá, né? Havendo outra sequência nossa, eu trago mais e é bacana a gente comentar aí, viu? Olha só. Olha só o tópico frasal, então vai ser aqui a introdução, né, gente? Ó, em pleno século XXI, é salutar, olha só a objetividade dele, né? É salutar refletir sobre a importância de preservação do meio ambiente, bem como atuar em prol de uma sociedade mais consciente e limpa. Professor, ele não poderia colocar mais coisa? Poderia, né? Ele poderia. A introdução dele está nota 10? Não, né? Não está, mas está com uma pontuação muito boa. Estou falando só da introdução. Ele poderia continuar ali, né? Certo? Diante disso, dar uma conclusão para o parágrafo, para a paragrafação, né, dele. Ele pode dar uma conclusão, né? Diante disso, a sociedade, a humanidade, já que ele fala de ambiente, de questão do meio ambiente. Então, a humanidade precisa cada vez mais estar consciente, ou seja, terminar, dar um fecho melhor, né? Ele interrompeu com tudo aí. Mas ele foi muito bacana, porque ali eu acho que a importância da preservação, ele mudou isso para salutar, refletir. Isso é uma opinião dele, mas ele sabia que ele estava fazendo um texto argumentativo e ele não poderia colocar ali, em pleno século XXI, na minha opinião, eu acho que refletir sobre a importância da preservação, ele não fez isso. Então, ficou, embora faltando mais exploração para a introdução dele, para ela ficar mais chique, digamos assim, ele fez a essência toda, ele já deixou aí, né? Muito bem, fez uma introdução bem adulta, embora realmente faltava um fecho aí, uma pequena conclusãozinha aí da introdução dele. Mas vamos agora olhar o que ele fez aqui no nosso desenvolvimento. Vamos saber aí, vamos verificar. Vamos lá. Já ficou, olha só, agora é o momento de quê, pessoal? Eu vou devolver aqui. Agora é o momento de, olha, eu coloquei lá, né, o tema é salutar, refletir, tomar consciência do meio ambiente e tal. Puxa, eu estou falando de meio ambiente. O que está envolvendo, o que envolve o meio ambiente? Envolve toda a humanidade jogando lixo nos bueiros, nos rios, né, o descaso com o descarte de plástico. Olha quanta coisa. Eu não sei, não me lembro aí o que ele fez. Mas eu estou dando aqui uma ideia. O desenvolvimento ele é criativo, né? Ele está falando de meio ambiente. A questão do desmatamento. Você tem um monte de itens que você pode explorar. Agora é o momento de explorar, né, o que ele prometeu lá em cima. E aí nós vamos ver aqui agora. Vamos lá, vamos saber do que se trata aqui. Pronto, tá aqui. E eu vou me colocar também, tá? Pronome reflexivo, eu vou me colocar do ladinho de vocês. Vamos lá. Já ficou mais que claro, olha só, né? Já ficou mais que claro que a maioria dos problemas os quais enfrentamos atualmente nas grandes cidades foram gerados pela ação humana, né? Ele só quis fazer isso. Também ele poderia continuar, né? Ele poderia colocar, como é evidente, né? Como é evidente a gigantesca erosão, né, em volta dos grandes centros metropolitanos e tal. Ele poderia colocar mais alguma coisinha aí. De tal modo, mas olha a coerência textual, a costura que ele faz do terceiro parágrafo com o segundo. Que é? Por que de tal modo? De tal modo que eu disse anteriormente. Ele foi muito esperto, ele tem muito, o autor aí, ele tem bem aí o engajamento de coerência e coesão textual. Acaba camuflando algumas coisas a desejar que ele deixou, né?
Que bom que ele, né, recheasse melhor aí os parágrafos dele. De tal modo, podemos pensar nas grandes construções, alicerçadas na urbanização desenfreada ou no simples ato de jogar lixo nas ruas. Olha, pessoal, este parágrafo poderia ser uma continuação conclusiva só do segundo. E ele criar um outro aí para o terceiro, vamos dizer assim, né? Certinho? A poluição gerada e impregnada nas grandes cidades foi, em grande parte, fruto da urbanização desenfreada ou da atuação de indústrias. Porém, deveres não cumpridos pelos homens também proporcionaram toda essa sujidade. Sujidade ele sabia que não está no dicionário, porque o dicionário é sujeira, mas ele criou aí um neologismo, olha que chique. E ele fez conforme manda a norma padrão. Né? Olha, eu vou inventar, eu vou criar aqui um processo de formação de palavras aqui, né? Eu vou aglutinar duas palavras. Ele pegou sujeira com cidade e criou sujidade, mas ele teve, né, a competência de colocar em aspas. Né? Nenhum professor de correção de banca, de redação, vai descontar dele porque ele fez isso. Ele fez perfeito. Sujidade, sujeira e cidade. Né? Muito legal aí. Nesse sentido, ou nesse, né? Nesse sentido, vale lembrar que pequenos atos podem produzir grandes mudanças se realizados por todos os cidadãos. Né? Ele já começa aí prever uma conclusão que com certeza ele vai agora realmente dar o desfecho no último. Portanto, ou seja, diante de tudo que eu disse, portanto, um conselho deveras importante. Gente, agora que nós lemos uma palavra, digamos assim, não tão usual. Verifique se vocês estão vendo erros grotescos de gramática no texto dele. Não. E verifique se você está vendo um texto bem rebuscado, com palavras que você precisa olhar o dicionário para saber. Também não. Né? Apareceu o deveras, né? Que é uma intensidade, advérbio de intensidade. Ou seja, um conselho muito importante, deveras importante. Em vez de jogar o lixo, seja um papelzinho de bala ou uma anotação de um telefone, ó, entre parênteses, nas ruas, né? Porque ele acrescentou que lixo é esse? Ele está falando do pequeno, né? Eu pego aqui um pedacinho de papel, pego a tampinha aqui, é só a tampinha, jogo. Imagina milhões delas por aí, né? Matando animais engolindo isso aí, achando que é alimento, né? Então ele deixou entre parênteses para deixar bem minucioso na redação dele. Eu não estou falando de toneladas, né, de papelões enormes. Estou falando do papelzinho de bala, é aí que começa. Muito bem colocado, né? Nas ruas, guarde-o, olha o imperativo, guarde-o no bolso e atire somente quando encontrar uma lixeira. Seja um cidadão consciente, não jogue lixo nas ruas. O que ele fez no final, só voltando aqui? Ele deu uma sugestão e ela é positiva. Ele mostrou que nós podemos manter esse meio ambiente do qual nós dependemos. Né? Ele deu uma sugestão e ela é positiva. Né? Não falou aqui em mandar prender em prisão perpétua ou morte, sentença de morte para quem joga papelzinho de bala, né? E coisas assim, da janela do carro, enfim. Não, né? Ele pecaria com a redação dele. Ele realmente deu uma sugestão positiva e dá uma luz, aí, como eu disse, no fim do túnel, na conclusão dele, que ficou muito joinha aí para nós. Assim, como eu falei para vocês, há parágrafos aqui, pessoal, que precisam ser revistos assim, no sentido de mais argumentos, né? O pecado aqui da redação é a falta de argumentos e com um tema muito rico, olha lá, né? Preservação do meio ambiente. Nossa, né? Se cai um tema desse para você fazer um dia, você louva a Deus, né? Porque todo mundo, você querendo ou não, qualquer veículo de comunicação que você abra, o que você ligue, você tem alguma coisa falando de natureza, de meio ambiente. Então o pecado aqui ficou mesmo nos parágrafos bem secões, né?
Agora, em termos de coerência, coesão, a ligação e a lógica que ele vem falando e deixando a redação até pequenininha, perfeito, né? É uma pessoa que treinou bem aí fazer textos até pequenos, né? Pequenininhos. E aquilo que eu comentei no início dessa aula, né? Ele não ficou abrangendo, eu quero falar de tudo. Não, né? Pegou aí bem aí detalhezinho, papel de bala e falou disso, sem pecar lá em cima, porque isso também envolve preservação do meio ambiente, ok, pessoal? Legalzinho aí, e sempre eu vou trazer uma redação assim, modelo para nós darmos uma olhadinha e nós analisarmos e verificar como fica. Olha, introdução. O autor afirma em tese que o homem deve promover a preservação do meio ambiente, bem como atuar constantemente a favor dele. Desenvolvimento. O autor argumenta em tese que os problemas enfrentados hoje são, na sua maioria, reflexo da ação do homem. Cita como exemplos a urbanização, né? Os grandes centros crescendo descontroladamente, o descaso com o descarte do lixo, mesmo sendo o papelzinho. Em seguida, ele usa como causa o problema citado e apresenta como consequência a poluição, alertando que pequenos atos são vitais para solucionar esse agravante. O papelzinho de bala no seu bolso e não da janela do carro para fora, defenestrando aí os papeizinhos de bala, né? Conclusão, como regra, o autor dá uma conclusão para o seu caso apresentado, sugerindo a uma atitude simples e que pode acarretar uma grande solução no que se refere ao descarte do lixo, né? Desde o pequenininho até as toneladas lá, né? Legalzinho? Muito bacana, viu, gente? A aula de redação não é também aquela coisa, ai meu Deus, maçante, não. É bacana, desde que você também tenha uma disponibilidade, uma vontade de mudar algum conceito seu intelectual, né? Porque a redação, ela vai enriquecer o seu intelectual, sim. E lembrando, gente, que redação é o final do funil, né? A redação é o filtro, né? Saber de clareza, de semântica, de gramática, pontuação em geral. Então, redação acaba abrangendo todas as notas estão dentro de uma redação e é preciso tomar cuidado, ok? Mas eu vou colocar aqui para nós, só vou voltar aqui, vou colocar para nós aqui a sinopse, vou ficar aqui no cantinho com vocês mesmos, tá? Coerência textual, característica, exemplos de incoerência textual, tentei mostrar algumas coisas absurdas que fazemos por aí, exercícios com correção, fizemos aqui alguns, achei bacaninha aí a ideia, exemplo de texto dissertativo, este último que eu passei para vocês, ok, pessoal? Bom, fiquemos nós então por aqui e até o nosso próximo contato aqui, nosso próximo encontro, seja ele no contexto gramatical, interpretativo ou redacional, mas estarei aqui com vocês para mais um encontro e para mais uma discussão aí de conteúdos do nosso português. E dúvida e também alguma produção de texto, pode me mandar que eu devolvo aí uma ressalva, um retorno, assim, prazerosamente para vocês. Sem nenhum problema a gente está aí, tá? Até mais, tudo de bom e até a nossa próxima aula. Tchau!